Hey Brainstormer, Teacher Joe here. E a Fudge tá ali. E aí? E a aula de hoje vai ser um tico diferente das aulas que a gente tem feito. Por quê? Porque eu acho que já dá pra gente começar a ver umas coisas um pouco mais trabalhadas, com o inglês um pouco mais difícil, com a junção de palavras um pouco mais pro normal em vez de pra música, em vez de melodia. E eu acho que tá na hora da gente começar a ver essas coisas. A gente vai ficar intercalando esse tipo de aula com aula de música por um tempo. E depois, com o tempo, a gente vai pegando coisas que vão ser cada vez mais difíceis e cada vez mais difíceis e tudo mais. Então, deixa eu falar aqui que a gente vai fazer. Não sei se você conhece, mas existe o TED. Deixa eu abrir aqui a home do TED para você ver. O TED é um site que, na verdade, não é um site, é uma instituição que faz uma porrada de palestra. Normalmente elas são em inglês, às vezes tem de outras línguas, mas normalmente elas são em inglês. E o legal do TED é o seguinte: a gente tem sempre a transcrição do que foi falado, e se a gente clica no lugar, ele vai direto pro vídeo onde tem a legenda em inglês, porque, né, tem a transcrição, se tem a transcrição tem a legenda, e é muito bom pra gente conseguir fazer prática auditiva e prática de fala. Eu vou mostrar pra você depois, quando a gente chegar nesse pedaço da aula, como fazer essa prática, mas primeiro a gente precisa entender o que o moço aí tá falando, porque é importante. O que eu sugiro para você, essa palestra ela é curtinha, ela tem 3 minutos, 3 minutos e 20 segundos. O que eu sugiro para você é parar esse vídeo agora, ir no link que tá aqui junto com essas coisas e ouvir essa palestra, ver essa palestra do moço e ver o tanto que você entende sozinho, sem nada, sem eu, sem nada, e vai anotando assim esse tanto que você entende. Por quê? Porque aí você consegue mensurar o tanto que você está aprendendo de aula a aula. E é interessante pra cacete fazer isso, porque a gente tem um problema que a gente não consegue ver a nossa própria evolução quando a gente está estudando uma língua. Isso é uma coisa muito louca, acontece com todo mundo, só não acontece com quem presta atenção pra cacete nessas coisas. Que quem presta atenção nisso normalmente é professor. Então, anota o tanto que você acha que você entendeu do negócio. E aí, quando a gente terminar de fazer a compreensão do que tá aqui, você vê se o tanto que você achou que você tinha entendido, você entendeu mesmo ou não. É um exercício muito legal para você ver o quanto você tá aprendendo ao longo das aulas. Outra coisa bem interessante que a gente pode fazer com o TED é que a gente consegue, além de aprender o inglês, aprender alguma outra coisa que seja interessante. Então, uma coisa que eu acho legal, se você quiser, manda pra mim os tópicos que você gosta e aí a gente vai indo por votação, etc. Eu preciso ver um jeito melhor pra fazer isso com você aqui do clube, mas a gente chega lá, tá? Então, eu vou abrir o Photoshop, porque isso daqui tá lá, esse link tá disponível aqui embaixo pra você, e aqui no Photoshop eu peguei a transcrição e eu dei uma mexida na formatação dela, porque ela tava toda de uma vez só, daí ficava parecendo que era enorme, mas é super curtinho esse TED, mas ele é bem interessante, tanto no ponto de vista do que ele tá falando, quanto no ponto de vista de língua. Isso é bem legal. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos para a aula já. Então, se a gente já vai para a aula, pausa, vai assistir o vídeo. 3 minutos você volta e eu vou estar aqui. Você já assistiu o vídeo, né? Muito bom. Então vamos lá, vamos entender esse texto. A gente tem aqui why, que é porque. Porque separado, tá? Não porque junto, porque separado.
Do tá vindo antes de Americans. E aí a gente tem vote. Vote, chuta que é igual ao português? Votar. Então, why do Americans vote? Então, isso daqui é uma pergunta que o do tá vindo antes do Americans. E a gente tem aqui Tuesdays, que é terça-feira. E se você notar, você tá vendo que esse T tá maiúsculo? Porque quando a gente for brincar de dias da semana, meses do ano, línguas, a gente vai precisar usar letra maiúscula. E como que a gente fala letra maiúscula em inglês? A gente fala capital letter. E passou uma moto, desculpa, vai ter barulhos. Capital letter é letra maiúscula. Interessante saber isso. Maiúscula. Muito bom. Então, a gente tem aqui porque americanos votam nas terças. Ou seja, a gente vai usar on quando a gente estiver falando de dias. Então, o on aqui vai dar a ideia de em para dia, tá bom? Beleza? Sempre que você for falar de dia, você vai usar on. Fim. Acabou. Essa é a sua vida a partir de hoje. Se você vai falar de dia, você vai usar on para falar no dia, tá bom? Tá. Então, vamos ver aqui esse primeiro parágrafo. Eu vou ler esse troço aqui inteiro, daí depois a gente volta pra gente entender o que os negócios estão falando aí, tá? I want to tell you all about a piece of American history that is so secret that nobody has done anything about it for 167 years until right now. And the way that we're going to uncover this vestigial organ of America's past is by asking this question. Why? Muito legal. Então a gente já sabe que o why aqui é o porquê, certo? Vamos lá. Aí a gente sabe que sou eu. Want é querer. To tell é contar, ok? Então a gente tem tell. Passado de tell é told. E a ideia dele é contar. Deixa eu dar uma aumentada aqui nesse menina chamada Lousa. Porque é bom ter espaço. Eu não sei se esse aqui vai estar prontinho pra imprimir, tá? Talvez você tenha que dar uma redimensionada no menino pra rolar a impressão. Tá. Então, a gente tem aqui o contar, que é tell/told, certo? Told, que é o passado. Então, a gente tem aqui, eu quero contar você. Você viu que não tem to, porque a gente não precisa de preposição com tell. Não precisa. De preposição. Nice. Então, eu quero contar vocês, all, tudo ou todos, certo? Então, nesse caso aqui, vocês, todos. E por que ele colocou esse all junto com esse you? Porque ele tá falando de todos vocês. Porque you pode ser tanto singular quanto plural, certo? Quando eu quero deixar claro que eu tô falando do plural, eu vou colocar um all ou alguma outra coisa depois. Por exemplo, you guys, ele poderia ter usado. E assim por diante. Então, poderia ser também you people, tá? Poderia. Porque, o que acontece? Porque o you, ele é singular e plural, quando a gente tá falando no plural e a gente quer deixar claro que é plural, a gente precisa colocar alguma desses artifícios aí, tá? Daí a gente tem about, que é sobre. E a gente tem a, que é um, e a gente tem piece. Piece é pedaço. Então, por exemplo, se eu quiser falar um pedaço de pão. Eu comi um pedaço de pão. A minha frase vai ficar assim. Vou pegar o comer no passado. O comer é eat. O passado do eat é ate. I ate. Um pedaço de pão. Daí eu vou no que é o a. O pedaço, que é o piece. Aí eu preciso do D. O D é o of, certo?
of e pão, que é bread. Então, a gente tem aqui, eu comi um pedaço de pão. I ate a piece of bread. I ate a piece of bread. Piece of bread. I ate a piece of bread. I ate a piece of bread. I ate a piece of bread. Maluco isso. Então, isso daqui é uma construção bem comum para falar um pedaço de. E isso daqui serve para um monte de coisa, não só para pedaço de pão ou de comida. Com o tempo você vai sabendo quando que a gente vai usar esses pedaços aí. Porque não precisa agora, neste momento. Tá. Então, eu quero contar para vocês todos sobre um pedaço de história americana. Ou seja, um pedaço da história americana. E por que não tem o A aqui, Jo? Porque o Americana já me fala qual história que é, então eu não preciso deixar claro do que eu tô falando. Já tem um vídeo falando sobre isso naquele lugar chamado YouTube. Deixa eu abrir aqui o Notepad e colocar acho que vai ajudar. Mas, enfim, eu também acho que eu já falei isso com você. Mas o que acontece? Inglês é uma língua muito, 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 muito limitada. E ela é extremamente limitada com algumas coisas. E uma dessas coisas que ela é extremamente limitada são verbos e substantivos. Verbo, uma palavra que representa uma ação. Substantivo, uma palavra que representa uma coisa. Então, se eu tenho um substantivo que eu consigo contar, por exemplo, table. Table é mesa. Ou seja, é uma palavra que está representando uma coisa. E essa coisa eu consigo deixar no plural. Se eu consigo deixar essa palavra no plural, isso quer dizer que ela é contável. Tá. E aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se o rolê é contável, eu preciso necessariamente colocar um delimitador para eu saber de qual mesa está sendo falada. Normalmente, esse delimitador é o the, a ou an, algum possessivo, o nome da coisa, ou a gente pode usar o plural para deixar claro que não é uma coisa só, são todas as coisas. Então, a gente precisa disso, por quê? Porque quase todo substantivo, quase toda palavra que vira um substantivo, quase toda palavra que representa uma coisa pode virar uma ação. Table é uma delas. E aí, o que acontece? Pra gente não confundir um com o outro, a gente precisa desse tipo de coisa. Por exemplo, se eu for falar I want to table this decision e I want to take the food Olha só que doido. E eu coloquei o the aqui de propósito depois. Se a gente for ver aqui nessa frase, eu tenho eu quero engavetar, eu quero jogar na mesa essa decisão. Ou seja, eu não quero tomar essa decisão agora. Se nessa segunda frase eu quero levar a comida para a mesa. Se eu não coloco esse the aqui, eu não sei se isso daqui é o ato de deixar alguma coisa para depois ou se é a mesa. E é por isso que a gente coloca esse moço aqui. Então, toda vez que a gente tiver uma palavra que represente uma coisa, a gente precisa deixar clara que coisa que é, pra gente não confundir com a ideia da ação que essa coisa pode vir a ter. Toda coisa vira ação? Não necessariamente, mas dependendo pode virar, porque inglês é uma zona. Principalmente nesse troço aqui, inglês é muito zoneado. Então, vamos voltar aqui. Então, e aqui a gente não colocou porque eu já tô delimitando de quem é a história com o American ali, tá bom?
Então eu quero contar para vocês todos sobre um pedaço da história americana. Esse that está sendo o quê? Que é, esse so está sendo tão. E a gente tem secret, que é segredo, ou seja, que é tão segredo, que é tão secreta, talvez. Secreta seria melhor do que segredo, né? É, porque secret serve tanto para segredo quanto para secreto. Porque, teoricamente, um segredo é secreto, né? Ou não? Não sei. Onde que eu vou anotar isso? Vou anotar aqui. Então, a gente tem secret, que pode ser tanto segredo quanto secreto. Nice. Super parecido com o português, né? Gosto quando é assim. Então, contar pra você um pedaço da história americana que é tão secreta que ninguém fez nada sobre isso por 167 anos. Tá. Então, se a gente for ver, a gente tem aqui um present perfect, certo? E por que que ele usou o present perfect aí? Porque faltou aqui. Sorry. Until right now. Until é até. Right é certo e now é agora. Até é certo agora. Não faz muito sentido, porque quando eu uso right, ele tá sendo aqui um adjetivo, ele tá sendo uma palavra que tá dando característica pro now. E por ele tá dando característica pro now, o now não é uma palavra que pode receber uma característica, porque ele é uma palavra que representa tempo. Tempo, como agora, não tem característica. Então, o que esse right tá fazendo? Ele tá aumentando a intensidade desse now. Por ele tá aumentando a intensidade desse now, esse right, ele vai ter a ideia com o now de agora mesmo, já. Então, se alguém fala pra você em inglês right now, você sabe que você tem que fazer o rolê na hora, velho. Right now. Agora mesmo. Só vai servir com o now pra dar a ideia do mesmo? Talvez sim, talvez não. Vai depender, porque o que vier depois do right que vai determinar qual o significado dele. Por quê? Vamos dar uma olhada no dicionário. Esse? Não, vamos dar uma olhada no dicionário inglês e português mesmo. Vou escrever aqui right. Sorry. Só pra você ver o tanto de definição que essa palavra tem. Que é uma palavra simples. Então, a gente tem aqui ele como adjetivo, ele como característica, correto ou certo. Ele como característica, direito, certo ou correto. Ele como característica, correto, certo, direito, tudo igual, né? Daí, a gente tem aqui be right, que é uma ação com o right, que a gente tem a ideia de estar certo ou ter razão. Be right to do, que você faz a ação certa. E olha só. É muita coisa para um right só, gente, né? Então, eu sugiro que você dê uma olhada no que tá vindo depois do right, para você conseguir saber qual desses troços é, e aí você consegue aprender o jeito certo de usar ele. Mas, basicamente, ele dá a ideia de certo, e ele dá a ideia de direita, e ele dá a ideia de direito, tipo direito humano, meu direito como pessoa, meu direito como cidadã, ou ele pode dar a ideia de alguma coisa que está aumentando a intensidade de outra, se o que ele tiver vindo antes não for uma característica. Nós. Então tá. Então a gente tem aqui até agora mesmo, ou seja, uma história que é tão secreta que ninguém fez nada sobre isso, que ninguém descobriu nada sobre essa história por 167 anos até agora, até agora mesmo. E por que que ele usou present perfect? Porque ninguém fez nada desse tempo até a hora que ele falou. Ah, que divertido! É muito. Tá fazendo sentido isso? Legal. Então vamos lá. And the way that we're going to uncover this vestigial organ of America past is by asking this question, why? Então vamos lá. E o way é jeito, forma ou caminho.
E o jeito e o caminho que nós estamos indo. Se nós estamos indo, nós ainda não fomos, então nós vamos no futuro. Que não é futuro, mas da ideia de futuro. E aí a gente tem aqui um uncover. Esta, na verdade, é uma palavra que ela é cover, que ela teve o prefixo do un na frente. Se eu não me engano, eu já falei de prefixo e sufixo com você, mas só aquele negócio, prefixos e sufixos são aquelas coisinhas que a gente coloca antes de uma palavra ou depois da palavra, prefixo antes, sufixo depois. Que a gente coloca antes de uma palavra para mudar o sentido dela. Então a gente tem cover, passado covered, que é cobrir. E aí a gente tem un vindo na frente desse cover. Quando eu colocar um un na frente de uma palavra, esse un vai servir para negar a ideia da palavra que eu tinha. Então, se cover é cobrir, uncover é descobrir. Mas não é descobrir do sentido de uau, olha só o que eu descobri. Poderia até ser, mas se essa coisa só estivesse coberta literalmente, tá? Descobrir. O mais comum para falar descobrir seria find out. Então, ele poderia, se ele quisesse, ter usado em vez do uncover, find out. Que é a mesma coisa do uncover, e aí o passado do find, found. E, Jô, qual que é o passado do uncover? Igual do cover. Ah, então é só colocar o ed aqui no fim? É. Então vamos dar uma olhada em coisa de sufixo e prefixo. Eu vou deixar um link pra você baixar essas coisas. E vamos lá, Google. Prefixos. Eu nunca lembro se tem 2 F's ou um só, mas o Google vai me corrigir. Tem 2. Tem 1. E tem 2 no suffixes. Cadê o menino que eu gosto? Peraí que tem um menino que eu gosto aqui, que é um PDF. Esse moço aqui. Esse moço aqui. Eu vou deixar o link pra isso daqui, tá? E a gente tem aqui nesse link uma lista dos prefixos mais comuns e dos sufixos mais comuns. Porque qual que é a ideia disso daqui? Quando você sabe a palavra base e você sabe o prefixo, você acabou de fazer todo o seu vocabulário multiplicar em várias vezes. Porque olha só, se a gente for ver aqui, a gente tem sub, que significa embaixo, daí a gente tem aqui submarine, ou seja, o negócio que vai embaixo do mar. Nossa! E aqui a gente tem, olha aqui, un, que dá a ideia do não. Aí eu tenho aqui friend, que é amigo, friendly, que é amigável, unfriendly, que é não amigável. Ah, que legal! Então, com isso você consegue descobrir muita coisa do inglês se você conseguir pegar qual é a palavra base do negócio. Eu vou até deixar esse link aqui já guardadinho para eu deixar ele disponível para você, tá? Esse material não é meu, esse material é do Scholastic e ele diz que eu posso usar para uso com alunos, que é o que está escrito aqui. Então, fica à vontade para usar, imprimir, copiar. Você que sabe o que você vai fazer com esse troço aí. Eu não tô aqui pra... Como é que é o nome disso? Te falar como estudar. Eu tô aqui pra te falar, pra te sugerir como estudar. Mas o resto que você vai descobrir é você. Tá. E o jeito e o caminho e a forma que nós vamos descobrir este... Aí a gente tem aqui... vestigial organ, que eu traduziria da mesma forma que tá aí, porque organ é igual ao português, ou seja, é órgão, e vestigial é vestigial mesmo. E o que é uma coisa vestigial? Uma coisa que só deixa vestígios, ou seja, é um nadinha que ficou ali. Ou seja, e a forma que nós vamos descobrir esse nadinha, esse pedacinho, eu vou traduzir isso daqui como pedacinho, eu gostei. Porque um vestigial organ é um órgão vestígio, que sobrou um nadinha só dele. Do passado da América, certo?
característica vem antes do que tem a característica. E a forma que nós vamos descobrir esse pedacinho do passado da América é ao perguntar essa pergunta. É ao fazer essa pergunta. Por quê? E a gente tem ali, vamos falar desse ask aí. A gente tem o ask, passado asked, que é perguntar ou pedir. Só que você viu aqui que esse ask tá com ing? Então ele é perguntando. Não, nem todo ing dá ando, endo, ondo, indo. Só dá ando, endo, ondo, indo quando antes dele a gente tiver um to be. E aqui a gente não tem um to be. A gente tem um to be, mas ele não tá falando com o asking porque eu tenho by no meio dele. E é muito importante a gente entender que esse by é uma preposição. E por que isso é importante? Porque toda vez que a gente usar uma preposição e depois a gente for usar um verbo, esse verbo vai vir com ing. Por exemplo, eu posso falar: eu sou boa em dormir. Então, eu preciso desse ing por causa do at, que é uma preposição. Isso vai acontecer com todas as preposições, exceto uma, que é o to. Então como assim, Jô? Me explica isso daí. Por exemplo, ó, eu vou pra loja... Eita, passou uma ambulância. Eu vou pra loja pra comprar um presente. I'll go to the store to buy a gift. Gift é presente, também pode ser present, tá? E a gente tem aqui, I'll go to the store to buy a gift. Tá, então aqui eu coloquei o will com go para me dar a ideia do futuro, do vou. E aí a gente tem aqui, to the store, para a loja. Daí esse to aqui, ele tá fazendo duas coisas. Ele tá dando pra mim o para, mais o infinitivo. Porque o comprar é o infinitivo, é quando ninguém tá fazendo ação. Então, eu preciso mostrar que não tem ninguém comprando. O que eu tô fazendo, eu tô indo, não tô comprando, certo? Então, como eu não tô comprando ainda, esse cara, ele vai mostrar pra mim que não tem ninguém fazendo essa ação. E ele tá dando pra mim o para. Então todo para vai ser assim? Não necessariamente. Pode ser, às vezes, depende do que o verbo pede. Porque cada verbo pede uma preposição diferente, isso é um saco. E só com tempo pra pegar isso mesmo. Mas, Jô, daria pra escrever essa frase com outra preposição no lugar desse to? Daria. Eu vou pegar a mesma coisa, só vou copiar aqui porque eu sou preguiçosa. E porque fica mais rápido, na verdade. Então, a gente tem a mesma frase, I'll go to the store. Em vez de to, eu vou usar o for. Porque o for, ele dá a ideia do para ou por. E ele mostra sempre propósito. Então, se eu vou pra loja pra comprar um presente, comprar o presente é o propósito de eu ir pra loja. Então, eu posso usar o for, certo? Só que aí, o que acontece? Ele não é o to e eu vou precisar colocar o by. Quando eu colocar o by, ele vai vir com ing. Por causa do for. Então, qualquer um estaria certo? Sim, nesse caso, sim. Então, você só precisa prestar atenção se a preposição é to, que aí vai ficar normal para o verbo. Se for qualquer outra preposição, o verbo seguinte vem com ing. Existe uma razão para isso. Você pode ignorar a razão se você quiser. Só lembra que se você precisar colocar uma ação depois de uma preposição, a ação vem com ing. Isso acontece porque eu não posso usar uma preposição antes de um verbo, porque uma preposição vem antes de um substantivo. Então, a gente precisa substantivar esse verbo para a gente poder fazer isso. Essa é a explicação técnica. Mas, na real, o que você precisa lembrar é... Se você está colocando um verbo depois de uma preposição,
Verbo veio com ing. Tá bom? Nice. Vamos voltar lá, então. Então, a gente tem aqui... E o jeito que nós vamos descobrir este pedacinho do passado americano é ao perguntar esta pergunta. Por quê? E você viu que ele usou aqui ask e não make ou do? Porque exatamente a gente não make, porque o make é fazer, e o do, a gente não do uma pergunta, a gente ask uma pergunta, tá bom? Isso aqui é importante porque em português a gente pode falar fazer uma pergunta, em inglês é perguntar uma pergunta. Paciência, paciência. Então, ó, a gente terminou aqui um parágrafo, certo? E o que eu quero que você faça? Não necessariamente agora, você pode fazer isso no fim da aula. Inclusive, deixa eu ver quanto tempo de aula eu tô, porque eu não sei. Meia hora, legal. Então, uma coisa que eu quero que você faça, se você quiser pausar a aula agora pra fazer, fica à vontade. Se você quiser fazer depois do fim da aula, fica à vontade. Se você quiser fazer amanhã, depois de amanhã, você que manda, mas eu sugiro que você faça isso. Então, eu coloquei aqui algumas palavras que eu achei importante anotar, mas... nós falamos de todas elas. Se alguma das palavras que eu não anotei você não sabe, por favor, anote essa palavra. E o que eu quero que você faça é o seguinte: a partir dessa aula, você vai escolher uma ou duas palavras por parágrafo e você vai fazer frase com elas. E por que isso? Porque você precisa começar a botar o inglês pra fora e agora, se você assistiu todas as aulas, eu considero que você esteja pronto pra fazer isso. Então, comece a fazer isso. Escreve uma frase, vê como é que tá, dá uma olhada, não sei se tá certo, manda pra mim pelo Slack. A tia corrige pra você, numa boa. Por quê? Porque você precisa começar a escrever, você precisa começar a colocar pra fora a produção que a gente está colocando dentro, você precisa começar a externalizar isso, porque o processo cerebral, quando a gente externaliza, é diferente do que quando a gente internaliza. Então, é importante a gente fazer essa parte de externalizar mesmo, tá bom? Então, o que eu quero fazer também com você? Eu quero tocar isso daqui pra você, eu não sei de verdade se o YouTube vai me deixar fazer isso. Ou se ele vai me zoar, igual ele fez naquela outra aula lá, que eu toquei a música e ficou bem melhor na aula, mas o YouTube não deixou. Cara, tá, eu não vou fazer isso, então você vai ter que fazer isso. Pausa, vai lá no link do TED, que já tá aberto, não é mesmo? E toca até o comecinho, até o why. Eu vou tentar fazer isso. Vamos ver se funciona. Deixar assim, que assim você consegue enxergar. Então, presta atenção nisso aqui. Eu vou mutar o microfone para o barulho não interferir no som que tá aqui, tá bom? I want to tell you all about a piece of American history that is so secret that nobody has done anything about it for 167 years. And nobody has done anything about it for 167 years until right now. And the way that we're going to uncover this vestigial organ of America past is by asking this question: why? Muito legal. Então, por que eu fiz isso? Porque eu preciso que você se acostume com a forma que os nativos falam. Esse cara, ele junta bastante as palavras. Então, é bem interessante a gente prestar atenção no que tá escrito e no que ele falou. Porque se a gente for ver aqui, ele não falou I want to tell you all. Ele falou I want to tell you all. I want to tell you all about it. 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 Viu? Wanna tell you all, wanna tell you all. Então, é importante você prestar atenção nessas coisas. A gente vai fazer esse pedaço, tá? Mas eu sugiro que você comece a prestar atenção nisso desde já, porque agora que a gente já entendeu o que isso daqui tá querendo dizer, vai ficar melhor e vai ficar mais fácil de você lembrar as palavras que são novas pra você. Nice. Então, vamos lá. A gente tem aqui um as. Esse as tá dando ideia de como. As we all, como todos nós. Know é saber ou conhecer.
Na minha cabeça é a mesma coisa, igual em inglês. Você acha que saber e conhecer são diferentes em português? Conta pra mim. O passado de know é knew e o particípio é known. Saber conhecer. Então, como todos nós sabemos ou conhecemos, daí a gente tem aqui laughter. Laughter é risos. Porque a plateia deu risos nessa hora. Se você viu o TED, você viu as pessoas rindo. Vai ver o TED se não viu. Se você viu, parabéns. Tá. Como todos nós sabemos, risos. Nós estamos... A gente tem um in, que é em. The, que é o. Então, em mais o e a. No ou na. Aí a gente tem middle. Middle é meio, literalmente. Então, nós estamos no meio de uma outra eleição presidencial. Olha só, bem parecido com o português. A gente só tem o another aqui. E a gente sabe usar o another? A gente sabe a diferença do other pro another? Eu fiz um vídeo falando sobre isso? Acho que eu não fiz um vídeo falando sobre isso. Então, olha aí, que maravilha. Vamos aprender a diferença do other com o another. Vamos lá. Other. Another. Toda vez que você usa other, você tá falando outro. E quando você usa another, você tá falando um outro. Um outro do quê? Toda vez que você sentir a necessidade de colocar um antes do outro, em português você vai falar another. Essa é a explicação mais simples possível disso. Ah, tá. Então, vamos entender. Eu posso falar alguma coisa assim, ó. My phone broke. Meu telefone quebrou. I need to buy another. Ops, faltou o O. I need to buy another. Então, por que esse another, o and tá sendo o phone e o other tá sendo o outro? Ah, então eu preciso comprar um outro. Um outro quê? Telefone. Porque o another tá me dando essa ideia. Tem outras diferenças do other pro another, mas é basicamente quando você estiver dando a ideia de além do que você já tem. Um outro além. Ok? Então, tipo, por exemplo, sei lá, você vai comprar uma meia, daí você vira pro moço e fala: Do you have? Você tem other colors? Você tem outras cores? Porque o colors tá aqui, então a gente não precisa colocar o N. No other, tá? Ok? Mas estaria errado falar another colors? Não, tá certo também, mas não precisa. Ou seja, basicamente, qual que é o rolê? Quase todo lugar que o other entra, eu posso usar o another se eu estiver falando de plural. Também funciona um jeito fácil de lembrar isso. Depois conta pra mim se isso ficou claro. Eu não tô muito contente com essa explicação, mas aqui faz sentido. Por quê? Porque a gente já teve outras eleições presidenciais, então esta é uma outra além das que a gente já teve, tá? Daí a gente tem aqui um hotly. Hotly é hot mais li. Vamos abrir lá aquele nosso negócio de sufixo pra ver o que o li faz. Cadê o sufixo? Aqui. E desculpa pela ambulância. Então, o li é um sufixo. Vamos achar ele aqui. Li. Característica de. A gente tem quick, que é rápido. Li, que dá a característica de rápido. Ou seja, rapidamente. Então, toda vez que eu tiver um li, eu posso pensar nele como mente? Sim. Então, se hot é quente, hotly é quentemente. Eu não sei como seria em português, sendo sincera. Mas eu falaria, tipo, quentemente. Daí a gente tem aqui contested. Contested vem do verbo to contest. Passado contested. Isso daqui quer dizer
Se você chutou contestar, você chutou certo. Então, nós estamos no meio de outra eleição presidencial altamente, quentemente contestada. Como você pode ver, risos. Vamos ver isso daí. Porque ele falou como você pode ver risos, vamos ver. A gente tá no As You All Can See. Vamos descobrir isso daí, o que ele tá falando. And as you can see, Ok, aqui, olha só, nem tinha Trump aqui, foi o Trump que ganhou. Então, ou isso daqui, de quando que é isso daqui? Ah, isso é de 2012, por isso. Isso daqui foi na segunda eleição do Obama que ele fez essa palestra. Então, né, nesse rolê aqui foi isso que aconteceu. Mas o que você... Olha o May! A gente lembra do May? A gente só viu o May na primeira aula. O May, o passado do May é o might. Ele é um modal verb, ou seja, ele é da família do can. Ele é aqueles cara que não muda pra ninguém, não pega S, não faz nada dessas coisas. E aí a gente tem a ideia do may e do might. E o que isso aqui faz? Eles dão a ideia do poder ou do dever, com a ideia de permissão ou probabilidade. Finge que eu terminei de escrever, mó grande a palavra. Então, aqui a gente tem but what you may not, o not tá junto com o may, know, saber, ou seja, o que você pode não saber, o que você não deve saber. Ah, que legal! E por que o saber tá sem to? Porque ele tá vindo depois do may. Sempre que o bagulho vem depois do modal verb, eles vêm sem to no verbo seguinte, certo? É que voter, que é a pessoa que vote. Ah, então peraí. Vote, adivinha o que é? Votar. Ou seja, voter é o votante, o eleitor. Eleitor, né? A gente que chama isso daí eleitor. Eleitor. Muito mais fácil voter do que eleitor. Porque o que o eleitor faz? Ele vota, ele não eleita. Ou talvez ele eleite, mas... eu nem sei se isso é uma palavra em português, pra ser sincero. Daí a gente tem aqui turnout. Turnout é uma palavra que ela dá pra gente um sentido tão legal que eu sinto falta dessa palavra em português. Porque a gente não tem uma palavra igual a essa em português. Qual que é a ideia do turnout? A ideia do turnout é a quantidade de pessoas que apareceram pra fazer alguma coisa. Juro pra você. Quantidade de pessoas que foram... vou colocar apareceram, tá? Mesmo. Porque apareceram em algum lugar. As pessoas que foram pra algum lugar. A gente tem palavra pra isso em português? Não sei. Não ligo. Então... mas o que você não deve saber é que a quantidade de eleitores que vão votar, a gente tem ranks, que a gente fala de ranking, sabe? Ranking, 1, 2, 3, 4, ranking. É que a quantidade de eleitores que votam fica, é medida. A gente tem near, que é perto. Eita, nós, tá ficando bem grande essa lousa aqui. Ela vai ficar enorme, foi mal. A gente tem near, que é perto. E lá, logo depois do near, a gente tinha bottom. Bottom é fundo ou profundo. Então, a gente tem aqui... mas o que você não deve saber é que a quantidade de eleitores que aparecem para votar fica perto do fundo, ou seja, perto da parte de baixo dessa lista, desse ranking. Ah,
de todos, countries, países, de todos os países, in the, em o, no, entire, chuta que é inteiro que você tá certo, no mundo inteiro, 138, a posição 138 de 172 nações, vixe, né? Porque, além de tudo, lá o voto não é obrigatório, ele é facultativo, você vota se você quiser. E, além de tudo, os caras votam na terça. Quem vai votar na terça, não é mesmo? Então, vamos falar um pouquinho disso daqui? Que a gente tem tempo? A gente tem tempo, ótimo. Vamos falar um pouquinho disso daqui, porque isso daqui é bem interessante. Isso daí é chamado de número ordinal. Ordinal numbers. Nós já falamos de números. Se você não viu a aula de números, volta lá, tá aqui no club, tem uma aula de números. Tem também essa mesma aula no YouTube, tá? Porque eu dei ela ao vivo no YouTube, eu achei ela boa e eu quis colocar aqui também. Então, vou dar um gole de café, tá? Peraí. E por que eu tô falando isso? Porque é importantíssimo que você saiba os números para você entender os números ordinais. Ou como eu mesma falo, ordinários, porque anos 90 com o Padre Washington é o tchan, né? Desculpa, minha infância / adolescência, começo de... Então vamos falar de números ordinais. Primeiro a gente precisa entender para que servem números ordinais. Números ordinais servem para a gente dar ordem para alguma coisa. Normalmente a gente usa isso com ordem de chegada, ou ordem de saída, ou ordem de partida, ou a ordem que alguém chegou em alguma posição e assim por diante, tá? Então, em português a gente não usa muito esses caras por duas razões. A gente não tem muito uso para eles e porque eles são muito difíceis. Porque eles são muito difíceis em português. Eu não sei, por exemplo, o número que tá aqui. Cadê o menino que tá aqui no ordinal? Aqui. Esse número que tá aqui, ordinal, eu não sei falar ele em português. 138º? Nossa, eu acho que eu sei falar ele em português. Mas enfim, porque no português o que acontece? A gente coloca todos os números na forma ordinal. No inglês, só o último número fica ordinal. Só o último número mesmo vai ficar ordinal. Ou seja, eu posso ter o maior número da vida, eu só preciso me preocupar com o último. E isso faz com que a nossa vida fique muito mais fácil. Por quê? Porque a gente vai precisar prestar atenção só em 6 números. De todos, dos números infinitos, a gente só vai precisar prestar atenção em 6? Ah, que fácil. E que números são esses? Só esses moços que a gente precisa se preocupar. Nossa, sério? E por quê? Porque como só o último número fica ordinal, eu só preciso me preocupar com os números que mudam. Porque a grande maioria avassaladora dos números, a gente só vai adicionar um TH no fim da pronúncia dele. Então, se for o número, 7, que é 7, eu só vou adicionar o TH e falar 7th, que aí vira o 7º. E a gente não coloca essa bolinha no inglês. Essa bolinha, ela fica com o TH em inglês. Tá? Então, isso daqui é a representação numérica desta palavra. Isso daqui é português. Tá bom? Então, o que acontece? A gente só adiciona esse TH em todos os números que não sejam 1, 2 e 3. Mas, Jô, você falou que a gente tinha que prestar atenção em 6, né? Sim, 11, 12 e 13. Por quê? A gente vai olhar pro último número. Dependendo do último número, ele pode ser 1, 2 e 3 ou 11, 12 e 13. Então, a gente precisa prestar atenção, porque se for 11, 12 e 13, a gente vai usar o TH normal, 11th, 12th, 13th. E se a gente for usar esses caras aqui, aí a gente vai mudar todo o rolê. 1 vira first. E como que a gente vai fazer esse troço? A gente vai colocar o finzinho
dele, ST. O to vira second. E como que a gente vai fazer? Pegar o finzinho dele, que é o ND, e colocar aqui. E o terceiro vira third. E o que a gente vai fazer? Pegar o finzinho dele e colocar aqui. Ah, então, por exemplo, se eu tenho esse número aqui... 7.623, eu quero transformar ele em ordinal, ou seja, eu quero falar 7 milésimo. É aqui que eu já não sei mais usar o número ordinal em português, mas eu sei em inglês. 7.623, tá, eu tenho aqui 23, o meu último número é 3, então eu vou fazer com RD. Então, que número é esse? Esse aqui é o 7,623rd. Uau! Juro pra você. Mas, Jô, e se fosse, sei lá, 13 ali? 7, 6, em vez de 2, isso daqui. O que acontece? Esse número aqui é 613. Então, por causa desse 13, eu vou ter que usar o TH. Então, é por isso que a gente vai ter que prestar atenção. Desculpa por esse barulho, tá? Então, a gente vai ter que prestar atenção no último número. Se ele é 13 ou 3, se ele é 11 ou 1, e assim por diante, porque esse cara aqui vai dar TH. 7,613. Uau! Eu sei. É um meio saco isso daqui, mas ao mesmo tempo é super fácil, porque é só você falar o número e assoprar no fim. Simples assim. Tá bom? Então é assim que a gente vai usar os números ordinais. E por que você tá dando tanta ênfase para eles, Jô? Porque quando a gente fala de datas em inglês, a gente usa números ordinais. Nossa, como assim? Então, por exemplo, se eu quiser falar o Natal é no dia 25 de dezembro. Vou escrever aqui Christmas, que é Natal. É on. Por quê? Porque eu vou falar do dia 25 de dezembro e quando a gente fala de dias, a gente usa on. Ah, que da hora! Então, Christmas is on December. Opa, faltou M. December 25th. Nossa! Que doido! E isso daqui só vai acontecer nos Estados Unidos. Na Inglaterra, então vou até colocar aqui um USA, tá? Na Inglaterra, a gente usaria on the 25th of December. Porque na Inglaterra eles não invertem o mês e o dia só nos Estados Unidos. No Canadá também não. É coisa de americano. Americano é tudo doido com essas coisas. Então, mas mesmo assim, é número ordinal. Então, a gente precisa de números ordinais para falar de dias. E isso acontece porque eles são muito mais fáceis do que o português. O português é mó difícil nessas coisas. Então, ele tá no ranking 138º de 172 nações. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pausar, vai buscar alguma das palavras que você não conhecia aqui e vai fazer frase com ela. Por quê? Porque é importante para você conseguir usar. E eu sugiro que você escolha as mais difíceis de todas. Todas. Beleza? Então, a gente fez esse troço aqui e vamos pra cá. Dá tempo? Dá tempo. Tem 7 minutos, 2 frases. Acho que dá tempo. Vamos ver se dá tempo mesmo. Acho que dá. Vamos lá. Então, a gente tem aqui this, esta, is, the, a, world, mundo. Esse cara aqui tá dando posse. Ou seja, o mundo tem a posse do que tá vindo aqui. Ah, tá. Então, se a gente tem aqui, palavra a palavra, democracy. Democracy parece com democracia, né? Porque é democracia. Daí a gente tem famous, que parece com famoso, né?
Exatamente, porque é famoso. Então a gente tem aqui famous com democracy. Famous está sendo característica do democracy. Então famous democracy é democracia famosa. E a gente tem aqui o most. Eu estou usando o most aqui como a mais. Então esta é a mais famosa democracia do mundo. Nossa, que zona. Eu sei. É muito chato isso. É isso que deixa o inglês estranho pra gente. Então, esse negócio todo começa aqui, ó. O the tá junto com most, que tá junto com famous, que tá junto com democracy do mundo. Eu sei, uma sacanagem. E como é que vai funcionar esse rolê da posse? O que a gente faz com ele? Eu vou ter que aumentar essa lousa aqui? Vou, claro que vou. Já acabou. Vamos aumentar a menina lousa. Então, vamos entender como esse troço funciona. Quando a gente adiciona vírgula voadora S, a gente pode dar a ideia ou do has, ou do is, ou da posse. Já tem um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar ele linkado aqui, porque eu só vou falar da posse hoje, tá? Anotei ali pra eu colocar junto aqui com a aula. Então, esse moço aqui, a gente vai só olhar pra ele com a ideia de posse hoje, tá? E como que eu sei quando a coisa é de posse e quando depois vem uma coisa no rolê? Então, por exemplo, se eu vou falar... Meu telefone é uma boa. Telefone é uma boa? Eu tô olhando aqui que tem volta pra eu usar de exemplo, mas... vai ser telefone. Meu telefone é prata, ok? Então, se eu for falar meu telefone é prata, eu vou escrever isso daqui. My phone is silver. Até aqui nada de novo, tá? Do jeito que você sabe falar as coisas, certo? Mas eu posso falar que o telefone da Joana é prata, que é a mesma informação que eu tô dando aqui. Porque eu sou a Joana e o telefone é meu. Então, se eu for falar que o telefone da Joana é prata, eu vou falar Joana's phone is silver. Então, o que aconteceu aqui? Eu não tô falando de um telefone qualquer, eu tô falando do telefone da Joana. Então, o fato do telefone ser da Joana tá dando característica pro telefone, certo? Então é por isso que a gente inverte. O telefone da Joana é a Joana do telefone, sabe? É mais ou menos assim. Então, esse troço aqui, ele sempre vai vir antes do que é possuído. E a gente vai adicionar apóstrofo S no que a gente quiser. E se a gente não quiser adicionar apóstrofo S, se a palavra já terminar com S, a gente, se quiser, só coloca a vírgula voadora. Depois eu vou falar melhor disso, porque esse fim de aula tá meio apertado de tempo. Eu tenho uma aula logo depois. Eu acho que eu vou voltar nisso daqui na próxima aula, então, tá? Vou até escrever aqui, explain again. Porque na próxima aula eu volto nisso daqui, porque eu tenho uma aula pra começar logo depois dessa daqui que eu tô dando pra você. E acho que não vai dar tempo. Então, eu só quero terminar essa frase aqui pra gente entender o que tá aqui no rolê e parar num cliffhanger. Então, vamos lá. Essa é a democracia mais famosa do mundo. Então... E aí tá aqui o nome do TED. Porque nós votamos na terça. Daí ele tá perguntando... Alguém sabe? Esse anybody tá aqui dessa forma porque a gente tá fazendo uma interrogação e o some só entra em frases afirmativas. Nas outras só pode ser o any ou no. Vou também tá linkando aqui na aula como usar isso. Porque tá tudo a ver também com o the, na real. Tudo a ver. Então assiste os dois que vai ser ótimo pra você. E aí a gente tem aqui, as a matter of fact, isso é uma expressão para falar na verdade.
Sério? Aham. E, as a matter of fact, e na verdade, Michigan e Arizona estão votando hoje. Nossa, eles estavam votando na hora que o moço estava falando, meu Deus. E aqui, ou seja, era uma terça-feira. Aqui está a resposta. Nice, que legal. Tá. Então, a gente tem aqui e essa é a democracia mais famosa do mundo, então, por que nós votamos na terça? Alguém sabe? E na verdade, Michigan e Arizona estão votando hoje. Aqui tá a resposta. E a resposta a gente vai ver na próxima aula. Então, nessa aula aqui a gente viu esses 3 moços. Eu vou ler esses 3 moços porque eu quero que você vá ouvir o outro moço, o moço que tá falando isso de verdade, compara a minha pronúncia com a dele. Você vai ver como a dele é muito mais difícil de entender do que a minha, porque você fala a mesma língua que eu. Olha que doido. I want to tell you all about a piece of American history that is so secret that nobody has done anything about it for 167 years, until right now. And the way that we're going to uncover this vestigial organ of American past is by asking this question, why? As we all know, we are in the middle of another presidential election, hotly contested as you can see. But what you may not know is that American voter turnout ranks near the bottom of all countries in the entire world, 138th of 172 nations. This is the world's most famous democracy, so why do we vote on Tuesday? Does anybody know? And as a matter of fact, Michigan and Arizona are voting today. Here's the answer. Vai ouvir o moço falando isso, você vai ver como vai ser muito mais difícil de acompanhar do que comigo. Então, deixa eu salvar esse troço aqui nessa aula do club, porque eu vou ter que estar, tipo, eu já vou disponibilizar esse cara aqui, tá? Eu vou escrever mais ainda nele, mas eu já vou disponibilizar ele, porque é importante. E essa é a aula 28. E why do Americans vote on Tuesday? E salva. E o nome disso aqui vai ser Board 28. Nice. Então estamos salvos. Eu vou disponibilizar isso, mas entretanto, contudo, todavia, não sei ainda qual vai ser o melhor jeito de eu deixar isso pra você imprimir. Acho que na real o certo vai ser eu deixar o texto separado das coisas, mas eu vou fazer isso depois, tá? Por enquanto eu vou disponibilizar assim, que aí você tem o arquivo digital, você não precisa imprimir esse ainda, tá? Você vai ter o arquivo digital e aí, quando a gente chegar no fim dessa palestra, eu vou separar o texto das anotações e aí vai ficar mais fácil, vai ficar melhor pra você imprimir, tá bom? Então é isso que nós temos para essa aula, vejo você logo menos e se cuida e bye!